Se você ainda não entendeu sobre as propriedades da potenciação, fica comigo nesse vídeo. Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita e se inscreve, dá um like e compartilha com seus colegas. Bom, vamos ao que interessa, né? Se você não sabia, a gente tem algumas propriedades na potenciação que nos ajuda na hora de calcular, né, as coisas. Então elas estão aqui apenas para facilitar a nossa vida. Mas se a gente não entendeu, não tem nem como facilitar, né? Então vamos entender melhor. Mas para isso você precisa entender o que é uma potenciação. Senão, não tem lógica. Se você ainda não entendeu o que é uma potenciação, clica lá vou deixar na descrição o vídeo da aula anterior para você assistir, ou então eu vou deixar aqui nos cards também, só clicar, assiste lá e depois você volta aqui, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, pra gente conseguir entender, não adianta só falar, que não vai dar em nada. A gente precisa ver na prática, então vem comigo. Antes da gente falar sobre as propriedades da potenciação, vamos relembrar os nomes que essa potenciação leva, né? Esses algarismos nessas ordens levam. Então, esse 2 aí, que é o maior, né? Ele leva o nome de base. Toda vez esse número maior é a base, lembra? O número de cima a gente sempre chama de expoente, que é o pequenininho, né? E o resultado a gente chama de potência. Bom, agora com base nesses nomes, a gente vai para as propriedades, que para explicar as propriedades eu vou falar bastante desses nomes aí. Então, a primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Então, na multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho, né, eu conservo a base e somo os expoentes. Pessoal, primeiro vamos pensar numa técnica muito boa para a gente lembrar o que a gente tem que fazer com os expoentes. Primeiro eu posso pensar que na multiplicação, toda vez que eu multiplico, eu aumento o número, né? Ou também, o que eu posso pensar? A multiplicação, eu não uso esse sinal aí, de vezes. O sinal de vezes, quando eu viro ele de lado, né? Ele transforma no mais. Então, toda vez que for continha de vezes, eu vou somar os expoentes, tá bom? Então, vamos lá. Continha de vezes, né? Então, eu tenho que somar os expoentes, né? Então, eu vou manter a base no caso é 2, e vou somar os expoentes, 2 mais 3, aqui, ó. E daí a base vai continuar sendo sempre a mesma, sempre o 2. E aqui, 2 mais 3, eu sei que é 5. Acabou. Próximo. Aqui, ó, multiplicação e mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Mantive a base, somei os expoentes. 5 mais 2, 7. Acabou. Próximo, vamos fazer esse direto, sem fazer essa continha aqui, tá bom? Então, ó, mantenho a base e somo os expoentes. Quanto é 7 mais 3? 10, né? Então, 10, a base manteve, e o expoente eu somei, que deu 10. Acabou. Então, nesse daqui, vamos concluir aí, né? Eu vou manter a base e somar os expoentes, tá bom? Lembra daquela técnica lá, quando eu viro esse sinal de vezes, ele vira um mais. Então, toda vez que for vezes aqui, eu vou somar os expoentes. A forma genérica de se ver essa propriedade é dessa forminha aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n, tá bom? Que é isso daqui. A próxima propriedade é divisão de potências de mesma base. Na divisão da potência de mesma base, a gente precisa conservar, ou seja, manter a base e subtrair os expoentes. Parecido com o anterior, só que no lugar de somar, eu vou ter que fazer continha de menos, vou ter que subtrair. Por quê? Olha aí,
divisão. Se eu tirar as duas bolinhas, fica uma subtração, não fica? Então, toda vez que for divisão, ela vai virar uma subtração, certo? Bom, vamos ver exemplos aí. Então, aí, ó, tenho divisão. Se eu tenho divisão, vira subtração, né? Eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Mantenho a base, subtraio os expoentes. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, né? E 2 elevado a 1 é 2. Então, esse daqui eu já respondi, estava bem fácil, né? Então, ó, vou manter a base e subtrair os expoentes. Próximo, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, mantenho a base 3 e vou fazer 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então, a resposta, 3 ao cubo, né? E o último aí, vamos fazer sem esse passo do meio, chegar direto na resposta, ó. Tenho que manter a base e subtrair os expoentes. Então, a base continua sendo 10 e o expoente, tenho que fazer 7 menos 3. E 7 menos 3 aí, no caso, é 4. Então, a base mantém sendo 10 e o expoente 4, certo? E daí, vamos ver como que a gente concluiu aí. Então, a gente conclui que a gente tem que manter a base e subtrair os expoentes, né? E a forma genérica de se ver isso é dessa forma aqui, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a A elevado a m menos n, que teoricamente é isso daqui, tá bom? A próxima agora falaremos sobre potência de potência. Então, nessa propriedade fala que quando a base de uma potência também é uma potência, a gente precisa multiplicar os expoentes. Então, ó, 3 exemplos aí. Toda vez que acontecer isso, ó, tá vendo que a gente tem 2 expoentes? Toda vez que acontecer isso, a gente precisa multiplicar esses expoentes. Então, o 3 mantém sendo 3. E a gente multiplica o 2 com o 5. Então, ó, quanto é 2 vezes 5? 10, né? Então, 3 elevado a 10. Próximo, eu mantenho o 7 e vou multiplicar o 5 com o 3. Então, o 7 vai manter 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então, o 7 mantém e o 15 tá aí a resposta. Próximo, de novo, tenho que multiplicar, né? Vou manter o 10 e vou multiplicar o 10 com o 7, que dá 70. Então, concluindo aí, né? É manter a base e multiplicar os expoentes. Olha aí como a forma genérica, A elevado a m elevado a n. E a resposta fica A elevado a m vezes n, certo? Último, nesse tem 2, porque na verdade eles são muito parecidos, só muda a operação, que é a potência de produto e a potência de quociente. Então, ele fala que quando a base de uma potência é uma multiplicação ou uma divisão, né, a gente eleva cada fator ao expoente. Então, ó, 2 exemplos aí, ó. Tenho multiplicações elevados ao mesmo expoente, e aqui eu tenho uma divisão elevada ao mesmo expoente. Então, aí, o que acontece? Esse expoente, ele vai distribuir para os dois números. Então, vai ficar 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Ó, dessa forma. Esse 2 de fora, ele distribuiu para os dois de dentro. E daí ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, a gente resolve. 2 ao quadrado eu sei que é 4, 3 ao quadrado eu sei que é 9. E a resposta, 4 vezes 9, 36. Próximo, esse 2 também distribui para os dois números aí, que vai ficar dessa forma. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, né? 2 ao quadrado eu sei que é 4, 3 ao quadrado eu sei que é 9. Então, a gente conclui que a gente precisa distribuir os expoentes entre os elementos, né? Mas cuidado, muito cuidado. Por quê? Exercícios com essa propriedade gostam de fazer algumas pegadinhas, como? Olha aí, ó.
Você está vendo que nesse caso não tem o parênteses, né? Então, o 2, esse expoente é só do 3. Se não tem parênteses, eu não posso distribuir, tá bom? O 2 é expoente apenas do 3. Então, como que ficaria essa conta? Ó, 2 sozinho, vezes 3 ao quadrado, 9. E daí, multiplicando esses dois dá 18, certo? Aqui a mesma coisa. Esse expoente não é da fração. Esse expoente é apenas do 2. Então, quem que vai elevar ao quadrado? Somente o 2, tá bom? Então, só vai elevar ao quadrado o 2. E daí vai ficar 2 ao quadrado, eu sei que é 4, e o 3 vai ficar embaixo. Eu posso escrever tanto 4 terços, igual tá escrito aí, ou eu também posso escrever em forma de número misto, né? Que é 1 inteiro e 1 terço. Pronto, só isso. Bom, então recapitulando tudo aí o que a gente viu. Primeiro, toda vez que a gente vai multiplicar, tem a multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Porque a multiplicação eu aumento o número. Toda vez que eu tiver a divisão de potências de mesma base, na divisão eu diminuo. Então, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Próximo, toda vez que eu tiver potência de potência, o que eu faço? Eu mantenho a base, só tenho no caso uma base, e vou multiplicar os meus dois expoentes. E o último, toda vez que eu tiver a potência de um produto ou quando eu tiver a potência de um quociente, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as bases pela potência que está do lado de fora, certo? As duas bases que estão dentro do parênteses, eu eu elevo a potência que está do lado de fora. Correto? Fácil, né? Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas. Um beijo e até a próxima aula.